Corinthians e Cruzeiro se enfrentam amanhã, às 10h30 da manhã, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Esse jogo tem transmissão do Grupo Globo, da TV Brasil, mas se você está em São Paulo, fieltorcedor.com.br, acesse, crie o seu cadastro, faça a sua biometria e compre o seu ingresso. Ainda tem ingressos disponíveis no setor visitante. Estamos mais uma vez saindo aqui de BH, pegar Fernão Dias rumo a São Paulo. Estaremos lá e, obviamente, quanto mais cheio o setor visitante, melhor vamos empurrar o Cruzeiro rumo a esse objetivo, que é muito difícil, né? A nossa missão é fazer algo que ninguém nunca fez, vencer esse time feminino do Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos falar sobre isso. Bom, sempre gosto de começar falando dos nossos adversários, né? Só que esse já é o quinto vídeo de pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro, que eu gravo nessa temporada. Então, assim, acho que quem acompanha aqui na Samuca TV, acompanhava lá no canal do Cruzeiro de Garotas, já está mais do que habituado ao time do Piscinato e já me ouviu falando muito a respeito desse time do Corinthians. Acho que não muda muito tudo aquilo que foi falado, principalmente na semana passada, né? Pouquíssimo tempo para que a gente veja grandes mudanças, grandes alterações. A questão é o cenário, o contexto, né? O Corinthians veio aqui até a Arena Independência e levou para casa um empate, o que para o Corinthians é um ótimo resultado. Afinal de contas, é uma equipe, como eu falei no início do vídeo, que nunca perdeu jogando na Neoquímica Arena. São 27 jogos, com 25 vitórias do Corinthians e 2 empates. E aí esses números ficam ainda mais assustadores quando a gente entende que normalmente os jogos na Neoquímica Arena são jogos de caráter decisivo, né? Inclusive finais. Então o Corinthians tem esse aproveitamento excepcional, que beira a perfeição, em contextos muito parecidos com o que a gente vai encontrar amanhã lá, né? E contextos de competitividade muito alto, né? Costuma sair vencedor lá da Neoquímica Arena em grandes momentos, em momentos decisivos, e certamente quando a gente observou ali no segundo tempo, principalmente, em que o Cruzeiro era melhor que o Corinthians ali na Arena Independência na semana passada, a Nicole fazendo um pouquinho de cera, gastando um pouquinho de tempo, algumas outras jogadoras do Corinthians também. Claro que tem a ver com frear um pouco desse ímpeto do Cruzeiro, que naquele momento dominava as ações do jogo no segundo tempo, mas também tem muito a ver com o fato de que elas sabem, todo mundo lá dentro sabe, que uma vitória simples na Neoquímica Arena não é nada de novo e não é nada demais para esse time do Corinthians. Então, certamente vão muito focadas no objetivo de conquistar algo que estão acostumadas a conquistar. Um resultado positivo na sua casa, diante do seu torcedor, que certamente vai mais uma vez lotar a Neoquímica Arena. O torcedor do Corinthians está muito habituado a acompanhar o seu time feminino nos jogos ali na Neoquímica, então até em outras oportunidades, quando é na Fazendinha, quando é no Canindé, em outros estádios, o estádio não costuma estar com a sua capacidade máxima, mas quando é na Neoquímica Arena, costuma estar. Acho que até pelo fato do torcedor estar habituado, né? Afinal de contas é a sua casa, e também porque costumam ser jogos de caráter decisivo. Então, certamente mais de 40 mil pessoas estarão presentes amanhã lá na Neoquímica Arena, o que é um combustível a mais, né? E tem também o fator gramado. A gente está falando de um dos melhores gramados do futebol brasileiro, super elogiado por todos, e aí uma equipe tão técnica quanto é a do Corinthians sempre vai se beneficiar de um bom gramado que faz o jogo correr, como é o caso do gramado da Neoquímica Arena. Então, eu não tenho dúvidas de que essa turma saiu aqui do Independência com uma impressão muito positiva do resultado que conquistaram. É claro que talvez a equipe do Corinthians sempre busque vencer por conta de toda a hegemonia que elas construíram no futebol brasileiro nos últimos 9 anos. Existe essa responsabilidade, né, pela vitória, pelas conquistas sempre, e às vezes um empate ou uma derrota aqui e ali costuma gerar proporções muito grandes, talvez até maiores do que deveriam, mas entendo que saíram daqui satisfeitas com o resultado, até pelo equilíbrio que foi o jogo, né? A gente já comentou aqui na semana passada momentos de superioridade do Corinthians, momentos de superioridade do Cruzeiro, mas momentos de muito equilíbrio também, como normalmente uma final desse tamanho costuma ser. E aí, sem sombra de dúvidas, espero um Corinthians que amanhã vai para cima, principalmente nos primeiros minutos, deve tentar imprimir um ritmo muito alto, ocupar o nosso campo de defesa, finalizar o máximo possível, porque num cenário totalmente favorável como esse, né, jogando na sua casa com o estádio lotado, se você consegue abrir o placar cedo, você chama a torcida junto, você cria uma atmosfera e fica muito difícil para o adversário tentar reverter, até porque, como eu falei, algo que ainda não aconteceu, né, um adversário ir lá e vencer. Então,
certamente o Corinthians vai, desde o primeiro minuto, buscar nos atacar, e aí seria muito importante que o Cruzeiro conseguisse sobreviver a esse ímpeto inicial, que é algo que a gente não tem conseguido fazer contra elas ao longo dos últimos jogos, né? De todos esses confrontos que nós tivemos contra o Corinthians até aqui, a gente tem sucumbido, seja cedendo gol, seja lá na Supercopa do Brasil, em que a gente tem uma expulsão aos 10 minutos de jogo, e isso condiciona o restante da partida. E esse tipo de coisa, né? Ceder um gol ou cometer um erro que gere um impacto tão direto no que vai ser o restante do jogo, logo no início da partida, é o que a gente tem que evitar nesse jogo, né? Nós, inclusive, sofremos um gol muito cedo na semana passada ali na Arena Independência, e isso, combinado com a atmosfera que vai ter ali na Neoquímica Arena amanhã, tornaria as coisas muito mais difíceis para a gente. É claro que a campanha desse Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é de uma equipe que, em muitos momentos, saiu atrás do placar e buscou empates, buscou viradas. É uma equipe que conseguiu vitórias no último minuto, que conseguiu se superar em circunstâncias adversas, mas é sempre muito difícil você ficar correndo atrás do placar, em especial diante de um adversário tão qualificado e que é tão forte nos seus domínios. Então, eu torço muito para que dessa vez a gente consiga conter esse ímpeto do Corinthians, né, nos primeiros ali 15, 20 minutos do primeiro tempo. Seria de suma importância não sofrer gols nesse recorte, assim, porque aí as coisas começam a acontecer e a se equilibrar um pouco mais naturalmente, e nós, inclusive, vimos isso aqui na Arena Independência, né, o Cruzeiro começa o primeiro tempo mal, demora a se encaixar ali em campo, a se encontrar a nível de posicionamento e de ações, principalmente no meio-campo. Quando se encontra, já está perdendo, né? Mas consegue equilibrar muito bem o jogo ainda no primeiro tempo. Chega ao seu gol de empate, mas acho que é para além do placar que termina ali o primeiro tempo, se torna um jogo muito mais equilibrado. E aí a tendência, se você consegue segurar esse ímpeto inicial do adversário, a torcida tende a dar uma esfriada, né, daquele ímpeto inicial, e você tende a dar uma equilibrada nas ações. Então, torço muito para isso, que a gente consiga, dessa vez, não sucumbir tão cedo a essa equipe do Corinthians, para que o jogo não fique ainda mais difícil do que ele já é, né? Passando um pouquinho sobre a escalação do Corinthians, eu tenho uma expectativa da Johnson começar esse jogo, porque na transmissão falaram que ela começou no banco de reservas na semana passada por conta de uma gripe, algo nesse sentido. E aí na transmissão falaram, inclusive, que a Zanotti começaria como opção no banco e aí começou como titular por conta disso. Johnson é uma jogadora de muita explosão, de muita habilidade no 1 contra 1, costuma conseguir criar bastante problemas para a zaga adversária, né, por conta dessas características, dessas valências que ela tem. Já nos impôs muita dificuldade lá na Fazendinha, na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Claro que ali o Jonas tinha feito algumas alterações no time, inclusive na defesa, né, e não espera essas alterações para amanhã, mas ainda assim é uma jogadora bem complicada de ser marcada e de ser parada, né. Eu imagino que ela vai de titular. Aí se é no lugar da Gabi Zanotti, da Jaqueline ou de outra atleta, eu não sei. A verdade é que o Corinthians ele tem no seu plantel, principalmente do meio para frente, muitas opções. Sempre tem muita gente boa no banco de reservas, né? E sempre tem muita gente boa no time titular, naturalmente. E o Piscinato, ele não tem, assim, uma estrutura de time titular 100% definida, né? As 11 posições, principalmente quando a gente fala desse ataque, ele costuma mudar, e aí, dentro das convicções dele, do que é melhor para o contexto daquele confronto, ou quem está melhor fisicamente, enfim, aí são N questões. Mas eu tenho essa expectativa da Johnson começar o jogo, e a Duda teve alguma questão física ali no Independência, né? Ela saiu aos 35 do segundo tempo, e na transmissão informaram que ela estava sentindo um pouco. Aí a gente não sabe a natureza, né? Se chega a ser uma lesão, se é só um desconforto. É evidente que o Corinthians, numa hora dessa, não vai divulgar nada, em especial a respeito da sua principal referência técnica, né? Talvez seja a melhor jogadora atuando no futebol brasileiro hoje. Fica essa curiosidade, mas eu acho que se a Duda tiver 45 minutos dentro dela, ela vai para o jogo como titular, porque afinal de contas é uma jogadora muito diferente, muito especial, que foi muito bem marcada e anulada pelo nosso meio-campo no jogo ali do Independência na semana passada, mas que normalmente, quando tem espaço, consegue fazer muita diferença para essa equipe do Corinthians. Então, acredito que ela vai para o jogo, mas é sempre um ponto de atenção. Afinal de contas, é uma semana só, né? Quando você sente, fica um pouco complicado, nem sempre é possível se recuperar. E até em cima disso, do nosso lado, eu tenho uma expectativa em relação à Marília, que pediu para sair ali no intervalo, né? Isso foi informado na transmissão.
Todos nós sabemos, a Marília convive com um quadro de dores, a comissão técnica do Cruzeiro já falou isso abertamente várias vezes, então ela sempre joga com algum nível de dor, sempre se esforça muito para estar em campo, mas às vezes não é possível, né? Às vezes a coisa chega no limite. E ela pediu para sair ali no intervalo, não estava com condição de seguir no jogo. Assim como no caso da Duda, eu também tenho essa expectativa de entender se a Marília tem pelo menos 45 minutos dentro dela para fazer ali na Neoquímica Arena. Se tiver, eu acho que vai de titular, é uma jogadora fundamental para o jogo do Cruzeiro, que entrega em todas as fases do jogo, né? Defensivamente e ofensivamente. Além de contribuir com gols e assistências, é uma jogadora que marca muito, né? Naquele jogo ali da Arena Barueri, o que ela ajudou a Isabela a marcar a Tainá Maranhão é brincadeira, assim, e foi fundamental para que a gente conseguisse sair daquele jogo com o resultado que a gente saiu. Então, ela não faz gol naquela partida, mas eu acho que tem uma participação fundamental no que foi o resultado. E além disso, obviamente, né, como bom atacante que tem marcado gols importantíssimos e decisivos, principalmente nessa fase mais aguda do Campeonato Brasileiro. Então, acho que por tudo isso é uma jogadora que, se estiver disponível, deve ir para o jogo. E aí vamos aguardar, mas eu acredito que deve começar, e se for o caso, sair ao longo da partida. E aí tem o que talvez tenha sido a grande surpresa da escalação do Jonas ali na Arena Independência, que foi deixar a Lelê no banco de reservas, né? Ele justifica isso dizendo que quando Bianca e Lelê estão juntas em campo, o Cruzeiro perde no momento defensivo. Eu não vou sentar aqui e discordar dessa análise, inclusive eu sou uma pessoa que acredito muito que o coletivo tem que estar sempre acima do individual e que no futebol de hoje todo mundo precisa ajudar muito sem a bola, senão você não consegue competir em alto nível. Mas é sempre uma decisão muito complicada você colocar a sua centroavante, a sua artilheira, no banco de reservas numa final de campeonato. E para além dos números de gols que a Lelê tem na temporada, ela é artilheira do Cruzeiro na temporada 2025, ela é uma jogadora que gera muito jogo para o Cruzeiro, assim, a capacidade que ela tem de fazer pivô, de jogar de costas para a área, de clarear lances ali e encontrar companheiras melhor colocadas, né, para chegar na cara do gol, é algo muito raro, não é toda centroavante que tem essas características, e a Lelê tem, para além desse faro do gol, desse posicionamento na área, tem bola aérea, tem bola parada, né, então, assim, é uma decisão bem complexa, colocá-la no banco de reservas. Eu, no alto da minha ignorância, não faria isso nunca, né, em especial numa final em que, às vezes, é um detalhe que vai resolver ao seu favor ou contra. E no segundo tempo, quando estavam Bianca e Lelê juntas ali na Arena Independência, eu acho que foi o melhor momento do Cruzeiro diante do Corinthians, não só naquele jogo, mas na temporada, tá? Foi um momento em que a gente conseguiu dominar as ações, em que a gente conseguiu não só anular o meio-campo do Corinthians, como o meio-campo do Corinthians teve dificuldade de nos encontrar por ali. A gente conseguiu colocar a bola no chão, construir, tivemos muitas oportunidades interessantes ali de gols, e até tomamos o gol no momento em que éramos superiores e que o Corinthians pouco agredia, assim, de forma consciente, né? O jogo parecia muito controlado. E tudo isso com Bianca e Lelê juntas em campo. Então, claro que existem N fatores aí no jogo de futebol, né? Tem o fator do adversário, tem o fato do jogo já estar no segundo tempo, tem muita coisa envolvida, mas é uma decisão complexa, né, que o Jonas tem para tomar, porque afinal de contas, eu acho que o Cruzeiro perde muito sem a Lelê em campo a nível de poder de decisão e de gerar jogo, né, de gerar oportunidades ali no último terço. Então, vamos ver o que ele e a comissão definiram para essa partida de amanhã. De resto, assim, eu não tenho muita dúvida, eu imagino que ele vá com o mesmo time, inclusive com a mesma dupla de volantes que foi tão bem na Arena Independência, e acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um jogo nesse setor muito justo contra o Corinthians, anulando as principais peças do Corinthians, limitando bastante os espaços. Claro que no início ali do jogo, acho que a gente estava com as mesmas dificuldades de sempre, com muito espaço entre as nossas linhas e as jogadoras do Corinthians tendo muita liberdade, mas foi muito rápido que isso se encaixou, e eu acho que foi a nossa melhor apresentação, assim, nesse sentido, contra o Corinthians na temporada. Então eu não mexeria, né? Não sei o que o Jonas vai fazer, acredito que não vai mexer também na nossa dupla de volantes, mas eu tenho muito essa curiosidade, assim, para ver se a Lelê realmente começa como opção no banco de reservas ou não. Caminhos para vencer o jogo na Neoquímica Arena. Olha, primeiramente, ser muito forte no momento defensivo, né? Acho que o Cruzeiro, como eu falei, pela primeira vez conseguiu, na Arena Independência na semana passada, realmente limitar o jogo das principais peças do Corinthians, né? Anular, mesmo que fosse por períodos de tempo,
Duda Sampaio e outras atletas que tiveram menos ações com bola ali na Arena Independência do que normalmente tem. E aí, importante demais você estar ainda mais forte jogando na casa delas, né? Com toda essa atmosfera que o torcedor vai criar e um gramado que favorece muito o tipo de jogo delas. Sobreviver a esse ímpeto inicial é fundamental, ter cabeça no lugar para jogar o jogo, né? Evitar situações que possam nos prejudicar, seja sofrendo gols, seja com questão de arbitragem, né? De cartões, enfim. Então, ter muita maturidade para jogar o jogo, principalmente na primeira metade ali do primeiro tempo, e ser muito forte no momento defensivo e, de novo, conseguir colocar a bola no chão para jogar, né? Acho que o Cruzeiro, ali na Arena Independência, também pela primeira vez nessa temporada, conseguiu colocar a bola no chão e jogar o jogo diante do Corinthians, né? Já fez isso contra diversos outros adversários, bons adversários, mas nos confrontos contra essa equipe do Corinthians, eu sentia um pouco de falta disso, assim, de uma equipe que tentasse jogar um pouco mais. E dessa vez nós conseguimos, é claro que cometemos erros que, assim, não podem ser cometidos na saída de bola, né, porque quando você erra diante de um ataque que é tão poderoso, normalmente elas vão te punir, assim, Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti, Johnson, Duda Sampaio, enfim, é muita gente muito qualificada do meio para frente. E aí, se a gente se der ao luxo de errar tanto na saída de bola como a gente errou na Arena Independência, as chances da gente ser punido são enormes. Então, é preciso ter coragem para jogar, e eu sempre vou defender isso, tá? Tem que arriscar mesmo, mas com responsabilidade, porque assim, se a gente cometer os mesmos erros que a gente cometeu na semana passada, as chances de sermos punidas assim prontamente são enormes, né? Mas é preciso colocar a bola no chão, é preciso construir essa coisa de ficar só rifando bola para frente. É difícil jogar assim, em especial lá. É preciso que a gente tente controlar o jogo com a bola nos pés, né? Não permitir tanta posse de bola e tanto espaço a esse time do Corinthians é fatal, assim. Então a gente tem que ter o controle da posse também, e para isso é preciso ter coragem para jogar, coragem para colocar a bola no chão e buscar o ataque. Acho que essa equipe já provou para ela mesma que ela tem condições de fazer isso com o jogo que fez na semana passada, e agora tem o desafio de repetir isso lá na Neoquímica Arena. E, obviamente, né, bola parada. Acho que bola parada, bola aérea tem se mostrado ao longo da temporada uma valência desse time do Cruzeiro, ofensiva, e um problema defensivo para o time do Corinthians. Inclusive, dos gols que nós marcamos nelas, não só na semana passada, né, mas ao longo da temporada, muitos deles foram construídos assim, através de bola aérea, seja bola parada ou não. Então, é um time que tem uma certa dificuldade com relação a se defender de bolas aéreas, e o Cruzeiro precisa explorar isso, porque é uma das suas principais valências. Além da gente ter uma jogadora como a Bianca Brasil, que tem uma capacidade assim técnica de colocar a bola onde quer, né? Parece que cruza com a mão, é incrível. Nós também temos finalizadoras muito boas desse tipo de jogada, né? Lele, Isabela, Paloma, Haas, Calhau. É um time alto, né, para os padrões assim do futebol feminino, e que finaliza muito bem esse tipo de jogada. Então, a gente precisa, mais uma vez, fazer uso dessa, que é uma das nossas principais valências e que vai ao encontro de um dos principais problemas do Corinthians na temporada, nesse tipo de jogo, né? Final, bola parada faz muita diferença, costuma definir jogos, e talvez a nossa chance de conseguir algo inédito ali na Neoquímica Arena passe muito por isso, por aproveitar a bola parada e por conseguir fazer com que ela faça a diferença para a gente mais uma vez. E aí que todas estejam numa manhã muito inspirada do ponto de vista técnico, para que a gente consiga aproveitar bem as nossas oportunidades, porque elas vão surgir, né? A partir do momento que você coloca a bola no chão e tenta construir, você vai ter escanteios, você vai ter faltas perto da área, e aí é aproveitar muito bem essas oportunidades, como a gente tem feito até aqui. Quais são as chances reais do Cruzeiro ser campeão brasileiro no futebol feminino amanhã, pela primeira vez na sua história? Olha, eu acho que o Corinthians segue sendo muito favorito para o confronto, tá? Como eu falei, é uma equipe que nunca perdeu jogando na Neoquímica Arena, tem o melhor elenco do país, é uma equipe muito acostumada, muito cascuda, que joga finais uma vez a cada 6 meses. Lá dentro, eu não tenho dúvidas que o senso de responsabilidade é muito grande, né? Elas sabem que têm a obrigação de vencer esse título em casa, certamente vão buscá-lo, e seguem sendo favoritas, como são favoritas ainda contra qualquer equipe do país. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas hoje essa é a realidade. O Corinthians construiu uma hegemonia
de um projeto que está aí há 9 anos, né? Quase 10. Então, essas coisas, elas não desmoronam de uma hora para outra, né? Por melhor que seja o trabalho do Cruzeiro e de outras equipes, você consegue encurtar muito essa distância, e nós já encurtamos demais essa distância em pouquíssimo tempo, mas ela não vai ser eliminada assim tão simplesmente, né? Então, acho que o Corinthians segue sendo bastante favorito, e se for campeão amanhã na Neoquímica Arena, não vai ser nenhuma novidade, não vai ser nada fora do comum, nada digno de muitas matérias no jornal, assim, porque é o esperado, que o Corinthians consiga vencer jogando ao lado do seu torcedor. Uma vitória simples do Corinthians na Neoquímica Arena não é nada demais. O ponto é que eu acho que a partida que o Cruzeiro fez na semana passada na Arena Independência credencia o torcedor a acreditar na possibilidade desse título fora de casa. Não acho que vai ser simples, acho que vai ser um jogo muito difícil, a tendência é que elas dominem maiores partes do jogo do que a gente, mas o Cruzeiro provou, talvez até para si mesmo ali na Arena Independência, né, esse grupo, essa comissão técnica, de que existem convicções que estão muito corretas, de que existe um trabalho muito bem feito, de que é possível olhar no olho e jogar o jogo como ele tem que ser jogado, porque nas outras oportunidades até aqui, eu não acho que a gente conseguiu fazer isso, e aí, por circunstâncias diferentes, para mim, nos outros 3 jogos que nós tivemos contra elas na temporada, o Corinthians foi superior os 90 minutos, e aí, cada jogo tem sua história, tem muito vídeo de pós-jogo aí em que eu já aprofundei sobre cada um deles, mas acho que o Corinthians foi superior nos 90 minutos em todas aquelas partidas. Na semana passada, não acho que foi. Acho que houveram momentos em que o Corinthians foi superior, mas houveram momentos em que o Cruzeiro foi superior, e em linhas gerais foi um jogo muito equilibrado. E é em cima disso, quando você consegue equilibrar o jogo, os detalhes fazem diferença, podem fazer diferença para elas, mas podem fazer diferença para a gente também. E o Cruzeiro chega a essa partida talvez no seu melhor momento da temporada, né? Porque conseguiu fazer uma fase final em que enfrentou muitas dificuldades, em que precisou passar por cima dessas dificuldades e conseguiu passar, cenários assim bem adversos que a gente conseguiu reverter, seja no campo, seja de aspecto mental, seja de lastro de coisas que tinham acontecido em outras competições e que influenciaram no campo. Enfim, foi uma equipe que foi crescendo, que foi amadurecendo, e que na semana passada ali na Arena Independência, no momento em que poderia ter desmoronado, quando sofre um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, conseguiu não só colocar a bola no chão, como fazer o que tinha que ser feito, né? Sem a bola, com a bola, se recuperou ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo foi superior ao Corinthians por boa parte da etapa final. E aí, diante disso, quando você consegue equilibrar nesses aspectos, nós temos muita qualidade técnica no nosso time, nas 11 posições. Se a gente pensar no time que o Jonas colocou na semana passada, nós tínhamos alguns valores individuais bem interessantes no banco de reservas também. E a partir do momento que você consegue equilibrar o jogo e que você também tem no seu elenco valores individuais tão bons, não tem por que não pensar que a possibilidade de conquistar uma vitória lá é real. Talvez se tenha uma equipe hoje no futebol brasileiro que tenha condições reais de vislumbrar isso, é o Cruzeiro, por aquilo que apresentou ao longo da temporada e principalmente pelo jogo que fez diante delas na Arena Independência na semana passada. É simples? De forma nenhuma. Como eu falei, o Corinthians segue sendo favorito, e se for campeão amanhã, não vai ser nenhum choque para ninguém, tá? Talvez se a gente for, vai ser um choque para muita gente, né? Mas se o Corinthians for campeão amanhã, não vai ser nenhum choque para ninguém. Mas acho que o Cruzeiro tem condições de, mais uma vez, fazer um jogo muito equilibrado. E aí, quando você faz um jogo equilibrado, cara, são os detalhes. E é isso que a gente precisa trabalhar, né? Não pecar em determinados detalhes que nós pecamos, tanto na semana passada, quanto nos últimos confrontos contra elas, para que a gente consiga ter uma sorte melhor. E aí, quem sabe, né, vislumbrar já nessa temporada 2025 um título nacional, e o maior título nacional, né? No ano passado nós fomos lá jogar a Supercopa do Brasil, perdemos por 1-0, obviamente tem a sua importância, né? E teria sido importante demais para o Cruzeiro vencê-la, mas o Campeonato Brasileiro é o título mais importante da temporada aqui no Brasil, e o Cruzeiro poderia, apenas 6 anos depois, né, da retomada do seu projeto de futebol feminino, conquistar o título mais importante, mais relevante do futebol nacional. Então, assim, vale demais. Eu não tenho dúvidas que internamente ali, diretoria, comissão técnica e nosso grupo de atletas tem plena consciência do tanto que vale isso
para elas, para o clube, da qualidade do adversário, da montanha que vão ter que escalar ali em São Paulo amanhã. Mas acredito que, por tudo que mostraram até aqui, se a gente conseguir desempenhar bem o que nós desempenhamos bem no Independência na semana passada, e se conseguirmos minimizar alguns erros, a gente tem plenas condições de competir, né? Competir de verdade. E quando você compete, não tem por que não acreditar na possibilidade de vitória, e dessa vez a vitória viria com o título, né? Tomara que tenha chegado a nossa vez. Eu acho que esse projeto do Cruzeiro, ele é muito bem estruturado, né? E essa é a nossa primeira final de Campeonato Brasileiro, mas certamente não será a última. Se não tiver nenhum retrocesso nesse projeto esportivo dentro do clube, o Cruzeiro vai a cada ano figurar em mais finais, seja de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Aqui em Minas Gerais vai ficar muito difícil para os adversários e fatalmente, né, você vai ser campeão. Quem é campeão é quem chega sempre, uma hora ou outra você belisca. Mas existe a possibilidade da gente já chegar vencendo, né? Quem sabe? Acho que a gente tem um bom time, um bom elenco, que provou, principalmente na semana passada, que existem caminhos para competir contra esse Corinthians. E aí, agora é colocar tudo isso à prova ali na Neoquímica Arena. Torço para que a gente consiga ter uma manhã inspirada, concentrada, né, mentalmente forte, para que a gente conquiste esse que não sei se dá para dizer que é o maior objetivo da temporada, porque o objetivo era a classificação para a Libertadores, né? Ela já veio. E junto com ela veio de presente a possibilidade de fazer ainda mais história com a camiseta do clube. E torço demais para que a gente consiga, porque acho que essa diretoria, essa comissão técnica e principalmente esse grupo de jogadoras merece muito. Nos colocaram num patamar competitivo muito alto, muito rápido. O mérito é muito delas, talvez todo delas, da gente estar onde a gente está hoje. E o futebol feminino é muito frágil, né? Os contratos são muito frágeis, a pessoa está aqui hoje, ano que vem não está. Então, seria muito especial, na minha opinião, que esse grupo fosse campeão brasileiro com a camiseta do Cruzeiro e marcasse de vez o seu nome na história de um clube que é tão grande e tão rico em taças, né? A gente sabe que os maiores ídolos, as maiores referências do Cruzeiro normalmente têm na bagagem também taças muito importantes, e eu torço muito para que elas tenham essa felicidade amanhã ali, né, de colocar de vez o seu nome na história do Cruzeiro com a taça mais relevante do futebol brasileiro. Tomara que tenha chegado a nossa vez, tomara que já seja amanhã. Ouvi muito ao longo da temporada que seremos, eu acredito que seremos mesmo, e tomara que já seja amanhã, né? Talvez sejamos. Volto aqui para falar com vocês sobre isso no pós-jogo de Corinthians e Cruzeiro na segunda-feira. Deus abençoe, que muito alegre, porque falar de derrota, olha, não é fácil, não. É isso, um abraço para vocês, mandem boas energias, estando em casa, estando lá em São Paulo, e vamos junto com elas.